Thales era o melhor centroavante à disposição do elenco. 3 semanas depois, o Thales não entra mais nos jogos e joga o Flaco Lopes. Relacionado. Parabéns, tá Vamos indo lá. bem. Corinthians, Também não se ajuda. Universidade Central da Venezuela, 1. Corinthians teve uns 10 minutos de jogo razoável, quesada. Precisa avisar que um jogo tem 90 minutos. E é mas os Libertadores, acréscimos hein? chega É bom a 100, que o Corinthians abriu o olho aí, porque não dá pra jogar Libertadores Se eu desse jeito, começar pelo fim, talvez diminua a força do comentário nosso aqui. O Corinthians está na briga e vai atropelar a Universidade Em Itaquera. em Itaquera na próxima quarta-feira. Mas ontem, nós estávamos aqui dizendo, poxa, o Corinthians vai chegar, vai fazer um bom jogo lá e tal. Eu até citei Tolima e Guarani, porque a gente sabe da história recente contra Tolima e Guarani, que foram adversários que deixaram o Corinthians falando sozinho. E eu disse que é bom tomar cuidado sempre. Quando eu falo respeitar, é saber que do outro lado tem um adversário, né? Tem 11 jogadores correndo por alguma coisa. Pela necessidade também de obter sucesso, de alcançar algum objetivo, de alcançar alguma meta. Ok. Ontem o Corinthians fez o certo, entrou com um time chamado titular. Inclusive o Ranieri sai do time aos 17 minutos, entra o Bidon, que é, pra mim, a formação, teria sido a formação ideal desde o início. Machucou uma contusão na coxa, não se sabe a gravidade ainda. Cadê o Memphis nessa Agora, foto aí? Ali de pé, ali, ó, de faixinha. Tá certo. eu não tava achando também. Eu olhei pro Martinez. Agora, o Corinthians ficou devendo, né? Ficou. Para uma Libertadores, faltou o punch, faltou uma atuação mais, sabe, de mais pegada. E não dá nem pra reclamar. Parece que o Corinthians estava indo jogar no interior de São Paulo, falando, um empate aí Mas já não dá basta, nem pra reclamar entendeu? de pressão, de clima hostil, de clima de Libertadores, porque o estádio grande, vazio, né? Vazio. Não tinha, sei lá, quantas pessoas, mas não tinha. Perto de uma audiência Né? que deveria ser maior, né? De um público maior, né? Não era caldeirão, essa coisa toda. O Corinthians teve total tranquilidade pra jogar. Total tranquilidade, perdeu algumas oportunidades, faltou um capricho lá, outro cá. Vamos parar com esse negócio que o Hugo Souza falhou, né, gente? Quem falou isso? Não, tem corintiano que acha que falou, pô, o cara Não, fez uma louco, defesa o cara fez do uma defesa Zapata monstruosa. cara a cara, e aí o João Pedro... No contrapé. E o João Pedro Tchoca teve o azar da bola bater nele e entrar. Acontece, tá? Não foi esse o problema do Corinthians. O Gilson mandou uma mensagem aí, por favor, Fagá, Marcelão, volta pra mim, porque eu acho que isso é importante pra nortear os nossos comentários. Gilson Luiz, valeu, Gilson. Eu posso ler, né, o Flavinho? Claro. Quesada, o senhor Ramon Dias não se ajuda, errou tudo. Eu tô dizendo isso desde que o Ramon chegou. O Ramon não é o técnico ideal para o Corinthians. Só que aí tem um movimento de reta final de Campeonato Brasileiro. Aí é difícil brigar contra esses números. O Ramon é o Marcelo tem Oliveira, um início... de 2015 do Palmeiras. Tem um início bom de Campeonato Paulista. E aí também dá uma empurrada nesse apoio que todo mundo dá ao treinador, ok? Mas assim, ontem as alterações que ele fez eram alterações que ele tem feito em todos os jogos. E não deu certo. Entraram o Thales, entraram o Coronado. Lesão, física, né? Entraram o Romero. Então, não deu certo, ok. Mas são as alterações que ele vem fazendo, tá? Eu acho que ontem passa muito pelos jogadores também. Agora eu tô olhando para os jogadores. Ontem o Corinthians não fez um jogo do tamanho que exige a Libertadores da América. Um jogo grande de Libertadores da América, contra um adversário que é desconhecido, mas é um jogo grande pela importância. O Corinthians precisa fazer aí o resultado para passar por esse adversário, para chegar a enfrentar a equipe do Barcelona. Então essa é a maior crítica da torcida corintiana, que faltou aquele punch. E uma crítica ao Ramon, agora a crítica ao Ramon. Ô Ramon, que papo furado é esse, meu velho? O time do Corinthians, o último jogo, ele entrou com time em reserva. Como é que ele falou que, não, esse time tá jogando uma série de jogos do Campeonato Paulista, de quarta, domingo, papo furado. O último jogo jogou foi várias vezes com time em reserva. Papo furado isso daí. Inclusive, preservou de forma correta esses jogadores para a partida de ontem na Venezuela. Provavelmente faça o mesmo de preservação de jogadores contra o Guarani, para que esse time volte a campo na quarta-feira e arremate a classificação. Então você, que tá aí, corintiano, não cai na lábia na conversinha do Ramon, porque o time do Corinthians não tem sido titular em todos os jogos do Campeonato Paulista, não, hein? E para não ir muito longe, na última partida, o time foi reserva. Não, e outra coisa, hein? Reserva ou não, é o elenco.
certo? É o elenco. O Corinthians, os 3 últimos jogos do Corinthians não foram bons jogos. Não foram bons jogos. Se bem que esse da Portuguesa e qual foi o... O contra o Santos. Ah, tá. Santos, Portuguesa. Foram 3 jogos não foram maravilhosos. Exatamente. Ontem até que podia ter matado o jogo, tal, mas se olha pro resultado, assim, quando matou, tem alguma coisa errada. Então é bom o Corinthians abrir os olhos. Vai jogar domingo contra o Guarani. Mando. É dele. Mando dele. Está na hora do Corinthians reagir. Precisa ganhar esse jogo. Precisa ganhar esse jogo. O jogo precisa ganhar, porque inclusive depende o resto do ano do Corinthians. Não, esse jogo é emblemático. Do moral, do time. É um marco, é um marco. Não, e se ganha, ele chega a 29 pontos, não pode ser mais alcançado por isso ninguém. eu já nem sei, mas Até eu só sei que... conta ontem eu com só sei Facinca. que se Tem que ganhar do Guarani, é derruba isso? o Guarani, porque o Guarani empatou derruba ontem o Guarani. Não, mas agora, brincadeiras à parte, tô falando sério agora. O Corinthians precisa fazer um grande jogo, gente. Fazer um bom jogo. Precisa fazer um grande jogo. Porque ele pode entrar na reta final do Campeonato Paulista jogando mal. Um time que, para muita gente, inclusive para mim, é o grande favorito para ganhar o título. Em que pese o Santos está melhorando, etc e tal, o Corinthians segue sendo, para mim, o grande favorito para ganhar o título. Ele pode entrar jogando menos do que pode na reta mais importante do campeonato. Aí ele pode, digamos que ele passe pela Universidade de Caracas. Não é isso? Sim. Aí depois ele vai pegar o time do Equador, gente. Provavelmente o Barcelona de Provavelmente o Barcelona, que é um time cascudo em Libertadores. Que já eliminou Palmeiras, que já eliminou Santos, que já eliminou um Fluminense. Acostumado a jogar aqui no Brasil para fazer jogo de igual para igual com o brasileiro. Time cascudo. Time cascudo. Então o Corinthians tem que abrir os olhos. Tem que começar a jogar bola, porque o Corinthians está definhando no momento chave do Campeonato Paulista e a partida de ontem, pela pré-Libertadores, ou a fase inicial da Libertadores, não deixou boa impressão. Outra crítica ao Ramon, tá? Além dessa história de que o time tem jogado todas as partidas do Campeonato Paulista, é uma mentira gigantesca. O Corinthians não tem jogado todas as partidas com o time titular, não jogou contra a Portuguesa com o time titular. Então essa equipe de ontem estava descansada, como vai descansar no final de semana para voltar a jogar na quarta-feira contra esse time da Venezuela, ok? Você acha que eles vão descansar mesmo? Eu não sei se todos, Sr. Mani, mas não vai ser o time titular absoluto. Certo, tá? porque tem um jogo de quarta-feira. Porque tem um jogo de quarta-feira e é bom não brincar com esse jogo da quarta-feira. É bom não brincar com esse jogo da quarta-feira, tá? O Fiel vai estar lá, quase 50 mil pessoas, mas é bom não brincar. Agora, uma crítica à forma do Corinthians se posicionar defensivamente. Toda hora bola aérea, cara. Ontem o Zapata sozinho, pum, de cabeça. Zagueirada do Corinthians precisa fazer um trabalho especial com os zagueiros do Corinthians, gente. E outra, marcação pelas alas. O Hugo é visto como titular porque ele desempenha melhor a função de marcador se comparado ao Bidu. Gente. Ontem a jogada, mais uma vez, em cima dele. Em cima dele. Ele é uma âncora. Então, é isso. Ele então, é uma âncora. Agora, isso passa pela qualidade do jogador, sim, mas passa pelo treinamento também do dia a dia do trabalho do Ramon. Esse é o recado. Eu vi a Viola em cacos no último ataque do Universidade de Caracas. Um cruzamento, o cara cabeceou a bola pra fora. Nossa. Se o cara acerta aquela cabeçada ali, ia ser difícil pro Hugo fazer uma defesa. Ia ser difícil. Já pensou se perde? É que esse time não era um time primitivo, né? Um time primitivo, inexpressivo, dos piores que já jogaram a Libertadores. 8º colocado no desempenho do Corinthians ontem foi caquético. Primitivo? Primitivo é bom. Pô, tem uma foto de um dos jogadores sérios. Um jogador gordinho. Ele tá com mais barriga do que eu. E olha que a minha barriga não é tão grande. Não, mas aquele quarto zagueiro lá é bom, hein, velho? Tinha um grandão lá que... esse aí mesmo. Esse é bem grandão. Ele era o dobro do goleiro, inclusive. Ele era maior que o estádio. Ele olhava o estacionamento do estádio. Eu queria entender por que raios Hugo, Ranieri são titulares do Corinthians se você ter o Bidon à disposição. O Bidon é o Bidu, né? Porque assim, tudo bem, o Bidu não é nada disso. Não é. É um pouquinho melhor que o cara. Pô, até no último final de semana lá, contra a Portuguesa, virou o Cristo aí, gente, do Corinthians. Porque ele é muito ruim, cara. Ele é muito fraco, ele é limitado. Aí, Facincani, eu concordo com tudo que você está falando, com o que a Sara fala. Ele é fraco, etc e tal. Mas ninguém perde um jogo. Ninguém deixa uma classificação por causa do Hugo. Não, claro não que não, perde, mas você pode potencializar uma posição do seu time que tem sido um chamariz para os adversários. Mas eu tô concordando com você. Os dois mas se o Corinthians matasse o jogo no momento que ele tinha, ele acabou. Ok. É que a gente atira pro... É que falta qualidade no ataque você também, não mata lá, mas você também desguarnece aqui. O seu lado esquerdo é ruim. Eu sei, Facincani, mas o adversário era muito ruim. O Corinthians tinha a obrigação de virar o primeiro tempo com 3-0. É muito ruim, mas se você ainda dá chance pro adversário ruim chegar em cima de você por uma escalação errada... o que a gente não pode é
apontar o canhão pro Hugo. Não, mas você tem que apontar o canhão Hugo... por um problema no time. Mas, Ele sim, é um mas, problema. mas o maior problema ontem não foi o Hugo. O maior problema ontem foi o fato dos jogadores não conseguirem fazer os gols que criaram. Tanto não foi o Hugo que o gol só em cima dele. Gente, mas o Corinthians poderia ter chegado nesse momento do jogo Já tá com 3-0 3-0. resolvido. Poderia, o mas Hugo, não chegou. o Hugo é uma formiguinha. Mas o Si não Entendeu? existe, entendeu? Eu tô falando do Si. Falei que o Hugo Agora, muito pequeno, perto dos Facinca, outros. Você tem que cobrar de quem é grande. Facinca e mestre Sormani. Mestre não! Essa Mestre não. Sormani. Isso só, Flavinho, mostra a falha na formatação desse elenco do Corinthians. O Corinthians está trazendo agora o Anrileri. O Anrileri. Ah, tem a notícia do Garro já você me pergunta, tá? Anrileri. O Anrileri. Foi bem lá no River. Campeão lá da Libertadores pelo River. Lateral esquerdo. Vai ter 4. Anrileri, que é um jogador de 30 anos. O Palácios, que a gente não sabe o que o cara tem. Ninguém sabe o que ele tem, nem ele sabe. Não dá Que é um certo. problema crônico Se livra. de contusão. Se livra. Bidu e chega. Hugo e Bidu. Então, quer dizer, o Corinthians vai ter 4 laterais pela esquerda. Eu acho que isso daí é uma coisa, uma falha monstruosa. Enquanto na direita liberou o Fagner, tinha que ter liberado, mas você só tem um cara que é mais ou menos cascudo, que é o Mateuzinho. E aí você tem que ir pra base e ninguém confia no Léo Maná. Então, quer dizer, a formatação desse elenco, quando a gente olha as laterais, tem um monte de erro. O Corinthians está trazendo um monte de lateral esquerdo, direito nos últimos anos e não consegue acertar. Ah, o Mateuzinho é o melhor jogador que tem na posição. Não é o melhor, ele é o único. É ele ou ninguém. Então você está comparando o Mateuzinho com ninguém. E do outro lado, daqui a pouco com 4 laterais, que a gente não sabe com essa chegada do argentino se vai mudar alguma coisa. Então, tá aí, a gente fica aplaudindo o Soldado, que fez um monte de coisa certa. Ramalho, Hugo Souza, Carrídio, me ajuda aí, o Sormani, Memphis, Thales, pô, tudo bacana esses caras. Alex Santana. Só que, e os erros das outras contratações? Héctor, pô, Héctor é brincadeira, contrataram um Héctor. Pedro Raul. Henrique, Pedro Raul, né? Enfim, Kaká, olha, gastaram dinheiro com Kaká, uma coisa absurda, entendeu? Então, quer dizer, o Corinthians contratou muito e são poucos os acertos. É que os acertos Esse aí são estrondosos. Esse é o Anrileri aí. Que tá 30 tá chegando, anos, é. né? Tá chegando ou já chegou, quem sabe? Tá chegando, ainda chegando. não foi anunciado oficialmente. Assim como o Thiago Maia tá chegando, né? Podia acertar a lateral do Corinthians esse cara, porque o Corinthians realmente tá precisando, né? A contratação dele é um sinal de que até agora o Corinthians tá... Uma rápida do sobre Garro, todos essa que tem. informação do Luiz Do Fabiani. Garro. Eu trouxe a informação que na metade do ano o Corinthians tem que ficar esperto para não perder Yuri, Garro, Bidon e Memphis, tá? São esses 4. Tem que ficar esperto com esses 4. Ontem o Zenit fez uma sondagem oferecendo 25 milhões de euros pelo Garro. O Corinthians disse não. Agora o Zenit vai aumentar para 30 milhões de euros essa oferta para tirar o Garro do Corinthians. Eu acho que vai ser difícil segurar o Garro, tá? Se não for agora, na metade do ano. Infelizmente da para o Corinthians. Rússia, 30 milhões de euros. E o pode Zenit chegar. da Rússia é aquele mesmo que fez todo aquele esquema, aquela engenharia para trazer o Yuri Alberto, né? E o Corinthians deu um monte de jogador lá, ainda teve que dar um dinheiro, ainda trouxe o Yuri Alberto. Então, esse é o time que está atrás do Garro. Acho que o Garro vai fazer um movimento errado na carreira se for pro Zenit. Eu também acho. Acho que o Garro Também fica no acho. Corinthians ou vai jogar num clube da Europa, porque eu acho que ele tem futebol bola para pra jogar Coisa, no o futebol da Europa. Espanha, imagina. Ele Pô, fala espanhol. É a cara da Espanha. Ele tem a cara do futebol da Espanha. Jogar no Sevilha. Começa pela Sevilha, começa no Valência, um Isso. time assim, Betis, entendeu? É isso. Daqui a pouco o cara tá Concordo jogando no plenamente, Atlético de Madrid, no Barcelona, ou mesmo se transfere. Só que é o seguinte, né? Aí o corintiano vai ficar pé da vida. O Corinthians não é o Palmeiras. O Palmeiras pode bater no peito e falar: queremos 30 também. Mas O Corinthians não tá na situação. Não, o Corinthians não pode. O Corinthians não tá na situação de Infelizmente. falar: não quero tal, porque a gente Mas sabe ele que a também não, situação mas também ele não pode abrir mão do Garro. Agora, quanto vale o Garro? Quanto vale o Garro, velho? Quanto vale o Garro? Hoje, É. pelo que está Os jogando, 30 milhões eu acho muito que vale. mais de 30. Ah, isso eu Muito não sei. mais? Não, muito 30, mais de 30 menos. 35 milhões, claro que Uns vai. 30 milhões. Uns 30 milhões. É um também bom tô com preço. você. É um bom valor. Bom, Quanto então dá é isso daí em euro, gente? 3, Vezes 6, seis? 180 milhões. 180 milhões. Peraí, vamos lá. Quase 200 milhões. O Palmeiras vendeu por 35 milhões um zagueiro. Como é que chama? O menino? Vitor Reis. Vitor Reis. O Garro vale mais. Ó, Corinthians É que deve... o Palmeiras vende bem. Ok. Corinthians deve 600 milhões na arena dele, certo?
650, né? 650, por aí. Já batendo lá, ó, a vaquinha? A vaquinha deu 36, tal, ela murchou. Mas enfim, são 36. Mas você vão falou ajudar. que ia pagar logo a vaquinha? Não, eu fiz a conta pelo aquele ritmo, né? Que Como é que tá? Porque o Estado estava trazendo todos os dias os valores e tal, a gente estava atualizando. E aí estava dando que ia pagar em 149 anos. Com a doação do esporte, do Viva Sorte, aí, Viva, não sei lá que, esporte da Mas não sorte. teve lá a Fatal Models, de também 500. fez uma... Então, fizeram essa ação, pagamento ia diminuiu ser para de outra 148 anos e 7 meses. Então, Não se fala mais na vaquinha. na vaquinha. Não, eu vi placa no jogo da Portuguesa com o É. Corinthians, lá no Pacaembu, tinha, nas placas, aquelas que acendem, apagam, aquelas coisas, tinha lá doe pra arena, não sei o que, tá. Os caras estão tentando. Pela hein? assistência de ontem, o Memphis vai ganhar cerca de 1.100.000, 1.200.000 reais, tá? Porque tá lá no contrato. Se ele atingisse um determinado número de assistências e gols, tá? Se eu sou o Memphis, Memphis, o dinheiro é seu, tá? Mas eu pegaria essa grana e ajudaria na Arena do Corinthians. Quanto que é ele uma ganhou bela pela atitude. assistência? 1 milhão? 1 milhão? É 1 milhão e alguma coisinha. Não, tem que ajudar, né? É. Essa daí Tem eu que ajudar. quero- Agora, só uma observação. Se pegar esses 180 milhões da venda do Garro, dá para pagar praticamente 1/3 do que o Corinthians tem da dívida total da Arena. Olha só Pois que mas dinheirão que era. esse é o problema. É. Você não pode pegar Não esse vai dinheiro e usar fazer esse isso. dinheiro, Você lógico. deve para empresário, você deve para jogador, você deve para fornecedor. É, Não é tão simples. não é tão simples. Gente, dever para a arena não vai te dar transfer ban. Como é que é? Dever para a arena Não dá transfer. não dá transfer ban. Exato. Muito bem. Ninguém vai tomar arena. Dá não ideia quer. também que daqui a pouco alguém Ah, a vem caixa e vai dá chegar lá, transfer ban pô, também. tranquei o portão, vocês não entram. Não acontece. Libertadores, 2 brasileiros estrearam. Essa então, única- a última anteontem, dívida o dos Bahia Palmeiras. empatou em